Bem, então, iniciando aqui mais um encontro, vamos dar continuidade à última aula, agora falando já das simbologias, né, de cada um dos elementos, de circuito, de fontes, de cargas, dos diversos tipos de fontes que a gente vai utilizar. Minha tela com vocês. Bem, então na última aula a gente já introduziu aqui o capítulo 3, a parte de circuitos elétricos, né, propriamente ditos, que aqui vai ser o coração da nossa disciplina, o principal foco da nossa disciplina vão ser os circuitos elétricos. Então, quando a gente falou da importância da análise de circuitos, lá o capítulo 1 do livro fala muito sobre isso, as possibilidades de aplicação de um circuito elétrico nas diversas áreas do conhecimento. Eu fiz até um exemplozinho aqui com um chuveiro, né, que a gente viu na internet, 2 tipos de chuveiros para tensões diferentes, o impacto que vai causar nos fios, né, no dimensionamento dos condutores, essas diferentes tensões. Então, tudo isso daí tem que ser considerado para qualquer engenharia, mas para engenharia civil, engenharia elétrica, tem uma importância talvez mais aplicada de imediato, né? Que na próximo semestre já, quem for da civil, estiver aqui, já vai ter uma disciplina que vai nos auxiliar e vai apresentar como é que deve ser feito o dimensionamento de condutores. E é baseado nos circuitos elétricos, nas medidas elétricas básicas de tensão, corrente, potência, essas que a gente já começou a ver aqui. Então, algumas simbologias, né, essa daqui da fonte, que a gente falou, a questão do circuito, do sentido da corrente, que admite o sentido positivo da corrente, sendo o sentido convencional, aquele que vai mais para o menos, ou o sentido real, né, que a corrente os elétrons acabam circulando, sendo repelidos pelo negativo e atraídos pelo positivo de uma fonte. Falamos sobre os circuitos elétricos de corrente contínua e alternada, quais são os dispositivos que a gente tem em casa que funcionam a corrente contínua, a corrente alternada. Aí falamos também da corrente contínua e alternada, até agora que, sim, esse conceito aqui, né, de corrente contínua, que é aquele que mantém sempre a mesma polaridade, fornecendo uma tensão elétrica com uma forma de onda constante, sem oscilações, desse jeito, né? Sem oscilações no domínio do tempo, então ela fica retinha aqui, sempre constante. É o caso da energia fornecida por pilhas e baterias. Tem-se um polo positivo e um negativo. Já a tensão alternada tem a sua polaridade invertida, um certo número de vezes por segundo. Então, aqui é a polaridade, né? Então, da mesma forma que a contínua, a alternada é uma tensão, é uma diferença de potencial. Então, ela tem que ter uma referência, né? Então, a tensão contínua, a referência dela, ela tem o positivo e o negativo. O positivo é constante e o negativo é a referência, certo? É o zero dela. É a partir da diferença desse terminal negativo que ela vai ter uma tensão, uma diferença de potencial dessa referência, né? Já na alternada, a gente tem o positivo, né, entre aspas, ele é variável. A minha referência é pode ser qualquer referência, mas a gente considera normalmente o 0 volt, a minha referência é o 0 volt, e esse terminal positivo, né, esse terminal vivo, que está alimentado, que está efetivamente variando a tensão, às vezes ele é positivo, às vezes ele passa rapidamente pelo zero, às vezes ele é negativo, ele fica variando entre positivo e negativo nessa forma aqui senoidal, certo? Então ele tem a polaridade invertida, então tem hora que o negativo, ou seja, a minha referência,
ela é maior que a tensão, quando ele está nesse semiciclo aqui inferior. Então, como a diferença de potencial é negativa nesse trecho, a tensão do terminal positivo, entre aspas, né, da minha fase, do meu terminal vivo, alternado, ela é menor, essa tensão é menor do que a minha referência no zero, do que o meu neutro, né, que vocês vão ver lá nas instalações elétricas. O neutro é que é o condutor, como o nome já indica, é um condutor de referência, ele é zero, você tem aproximadamente 0 volts na vida real, né? Certo número de vezes por segundo, isso é, a forma de onda oscila diversas vezes em cada segundo. O período da forma de onda é justamente o tempo do ciclo a partir do qual o mesmo se repete. Bem, então vamos lá agora falar das fontes, certo? Então a gente tem uma fonte, vamos falar aqui de 2 termos, né? A fonte independente e a fonte ideal. O que é uma fonte independente ideal? Primeiro, vamos falar aqui do ideal. O que são fontes ideais? Fontes ideais são aquelas que vão, independente da carga que tiver conectadas nela, elas vão manter a tensão delas tranquilas aqui, fixas. Não vai mudar o valor dessa diferença de potencial entre os seus terminais, independente da carga que tiver aqui. Ou seja, se eu tiver uma carga, uma resistência bem pequenininha, 0,001 ohms, essa carga vai permitir passar muita corrente por ela. E a fonte tem que suprir a corrente que essa carga demandar. E essa fonte aqui, ideal, ou seja, no mundo das ideias aqui, no mundo idealizado, no mundo que não existe na vida real, ela vai conseguir suprir a corrente qualquer tipo de corrente que as cargas conectadas aqui a essa fonte demandarem. Então, se pedir 1 ampere, ela vai dar 10 amperes, 1000 amperes, 1 milhão de amperes, essa fonte vai mandar sem haver nenhum tipo de variação nessa tensão devido a essa carga conectada, certo? Essa aí é a fonte ideal. E a fonte real, professor? A fonte real é uma tomada na sua casa, são pilhas ou baterias que você tem em casa. E na vida real, não sei se alguém já passou por isso, né? Ou já quando tinha ainda lâmpadas incandescentes em casa, quando alguém ligava o chuveiro ou alguma outra carga de grande porte, a iluminação dava uma pequena fraquejadazinha, ficava um pouquinho mais fraca no momento da ligação desses equipamentos de maior potência. Então, enfim, várias situações que há uma demanda maior de energia elétrica, de corrente elétrica, por meio do sistema de distribuição ali da sua casa ou próximo a ela, e aí o que acontece? A tensão, ela dá uma afundada. Então, o que acontece quando na vida real tem uma fonte, uma tomada, ou a própria distribuidora que manda os 2 fios lá, o positivo e o negativo, né, a fase e o neutro. Então, a minha fonte é a distribuidora. Essa é a minha fonte numa casa. Se você acaba ligando uma grande quantidade de equipamentos, então se eu estou demandando muita corrente, estou ligando aqui vários e vários equipamentos, o que vai acontecer? A tensão, ela não consegue se manter fixa. Por quê? Porque vai haver uma passagem de corrente considerável em condutores que são reais, condutores que têm uma pequena resistência associadas a ele. Então, quando tiver uma grande quantidade de corrente passando por esses condutores, inevitavelmente vai haver uma queda de tensão. E aí essa tensão que efetivamente chega nos equipamentos vai ser menor do que a tensão que está saindo lá da fonte, certo? E a fonte mesmo não vai suprir uma corrente infinita, né? Vocês vão ter fontes, eu até mostrei uma das últimas aulas, né, que tinha uma fontezinha aqui que eu comprei, que ela é limitada a um determinado valor de corrente. Ela é limitada a 10 amperes. Mas se eu botar 11 amperes, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir manter os 12 volts da fonte ou a tensão, qualquer que seja a tensão que ela tenha, certo?
A fonte é limitada, não tem fonte, não existe fontes reais. Apesar que alguém tinha comentado alguma coisa aqui. Então, as nossas fontes são limitadas, certo? Na vida real, elas acabam variando a tensão que elas têm aqui de acordo com a carga que elas estão alimentando, certo? Então, mas as fontes que a gente vai trabalhar aqui são idealizadas. Qualquer carga que eu colocar aqui, ela vai alimentar, mantendo a tensão constante. Independente, vamos ver para esse termo independente, o que significa esse termo independente dessa fonte independente ideal, né? Se tem independente é porque tem fonte dependente também. Então, essa dependência ou independência, né, é relativa a quê? Nos circuitos elétricos vão existir fontes dependentes e fontes independentes. E elas vão depender da tensão ou corrente em outro lugar do circuito, certo? Então, às vezes, existem as fontes dependentes, que vão ser as próximas, acho que as próximas que a gente vai ver aqui na sequência, e a fonte dependente, ela tem um desenho um pouco diferente dessa daqui. As independentes têm ou barrinhas paralelas aqui, ou uma circunferência, certo? Mais e menos quando for tensão, e uma setinha quando for corrente. Essas barrinhas paralelas só vão existir quando for fonte de tensão, efetivamente. Quando for o padrão de circunferência para uma fonte, vai ser a setinha para fonte de corrente e um mais e menos interno para uma fonte de tensão, certo? Então, esses são nossos padrões, né? Cadê aquele mais... o mais e menos pode estar fora, pode estar dentro também, assim, nessa circunferência. Então, ela é dependente, quando ela é independente, eu tenho um valor já de volts aqui, por exemplo, ou amperes, né, se for uma fonte de corrente. Então, por exemplo, eu posso ter aqui direto já 10 volts. Pronto. 10 volts aqui é a tensão dessa fonte. Ela é independente. Ou seja, independente de onde eu colocar essa fonte, ela vai ter 10 volts de diferença entre esse terminal positivo e negativo. Certo? Mas existem fontes, que a gente vai ver depois, que são as dependentes, que elas vão dizer, olha, o valor da tensão não é 10 volts, o valor da tensão é 5 vezes a corrente I5, que passa em outra parte do circuito. Então, a princípio, você não sabe ainda, você tem que descobrir qual é o valor da corrente ou da tensão em outra parte do circuito para saber o valor dessa fonte aqui. Então, aqui tem fonte de corrente, né? Se eu tenho uma fonte de tensão, eu também posso ter uma fonte de corrente. E a fonte de corrente, ela mantém essa corrente constante e independente. Vamos supor que aqui tenha 5 amperes. Eu tenho aqui 5 amperes, e esses 5 amperes vão ser fixos, vão ser constantes, independente da carga que eu tenho aqui. Eu posso ter aqui uma resistência em paralelo com outra, 2 resistências aqui, eu posso colocar enfim, quaisquer outros elementos que eu colocar aqui, esses 5 amperes vão ser fixos, não vão ser alterados, vão ser constantes, né? Então, a mesma lógica da idealização da fonte de tensão, eu vou ter também da fonte de corrente. Esses 5 amperes vão ser mandados para essas cargas, né? Aqui, da mesma forma, independente da quantidade de carga, ou independente do que tem aqui nesse circuito. Então, essas são as fontes ideais e independentes. Então, continuando nas fontes ideais, agora só que são diferentes, né, são as dependentes. Em alguns livros, alguns locais a gente encontra um sinônimo para dependente aqui, que é controlada, certo? Uma fonte dependente ou fonte controlada. São essas fontes que são simbolizadas por esses losangos aqui, certo? Então, essas fontes aqui vão ser fontes de tensão, quando tiver um mais e um menos, e vão ser fontes de corrente, quando tiver uma setinha na direção da corrente que ela está gerando, certo? E aí elas vão ser dependentes de quê?
Aqui eu tenho uma fonte de tensão, ou seja, ela está gerando uma diferença de potencial entre o terminal aqui de cima e esse de baixo, certo? Aqui eu tenho uma fonte de corrente que ela está mandando uma corrente por esse caminho aqui de cima. Tem uma corrente saindo por ela aqui, consequentemente entrando aqui por baixo, né? E na outra aqui eu tenho uma diferença de potencial. Tá vendo esse bug aqui chato? Eu tenho uma diferença de potencial mais menos na minha outra fonte, se ela for de tensão, certo? Só quando você vê o losango, você já diz, opa, eu posso aqui, essa fonte, ela depende das características de outra parte do circuito. Então, ela pode depender aqui da tensão em outra parte do circuito ou da corrente em outra parte do circuito. Então, se eu tiver uma corrente em outra parte do meu circuito aqui, que não desenhei aqui ainda, mas com a corrente no resistor X lá do meu circuito, no 10º resistor do meu circuito. Então, eu vou dizer, olha, o valor da tensão que ela vai gerar é de 5 e A, por exemplo. A corrente IA, que está em outra parte do meu circuito, eu vou encontrar a corrente A multiplicando por 5, eu já sei aqui qual é a tensão que está sendo gerada nesse circuito. Se essa corrente aumentar ou diminuir, essa tensão vai seguir esse mesmo comportamento de acordo com essa equação que está aqui. E o mesmo com a corrente. Sim, então ela pode depender de uma fonte de tensão, pode ser dependente da corrente em outra parte do circuito, no caso de um IA aqui, ou poderia ser dependente também de uma tensão em outra parte do circuito. Então tem uma outra resistência que tem 5 ohms, eu digo, olha, a tensão naquele resistor de 5 ohms, essa minha fonte de tensão dependente vai depender ou vai ser controlada por aquele resistor lá na outra parte do circuito, que a gente vai multiplicar ou dividir aqui por uma constante, certo? Então, eu vou ter aqui 3 VB, por exemplo, certo? 3 VB. Aí eu digo, não, então 3 VB aqui se eu descobrir qual é a VB, que é a tensão VB, só multiplicar por 3, eu já sei qual é essa tensão que eu vou ter aqui. Se esse VB aumentar, eu vou multiplicar por 3 o valor dele, se ele diminuir, eu vou multiplicar por 3 o valor dele, então ele vai diminuir também essa tensão que está aqui, certo? Então existem fontes dependentes, no caso, fonte de tensão dependente de corrente, fonte de tensão dependente da tensão em outra parte do circuito, e o mesmo com a fonte de corrente. Aqui o que vai ser gerado é uma corrente. Mesmo que ela seja dependente da tensão em outra parte do circuito, o que será gerado será uma corrente aqui. Então, se aqui tiver 3 VB, por exemplo, vai ser, e VB for 10, 3 vezes 10 dá 30, vão ser 30 amperes aqui. Já a minha fonte de tensão dependente, se for 3 VB, aqui vão ser 30 volts. Olha a unidade aqui, né? Aqui vai ser uma tensão e aqui vai ser uma corrente, né? E a gente vai, ou seja, eu vou ter 2 fontes de tensão dependentes e 2 fontes de corrente dependentes. Das 2 fontes de tensão, uma pode depender da corrente em outra parte do circuito, a outra da tensão em uma parte do circuito. Das 2 fontes de corrente dependentes, uma pode depender da corrente em outra parte do circuito e a outra da tensão em outra parte do circuito. E é isso que eu vou mostrar aqui. Ó. A fonte de tensão controlada, né, dependente por correntes em outra parte do circuito. Em alguma parte do circuito eu tenho uma corrente de I1. E eu vou ter aqui uma belíssima fonte de tensão, que eu tenho uma constante R, sendo multiplicada pela corrente I1, que está em outra parte do circuito, certo? Então, aqui eu vou gerar uma tensão, efetivamente, uma diferença de potencial, certo? Mais menos, nos terminais dessa fonte, que vai ser resultante, né, do produto de uma constante, pode ser 5, 2, 3, 10, 1 sobre 2, 1 sobre 5, 1 sobre 3, enfim. É uma constante, R, vezes a corrente I1 em outra parte do circuito, certo? E aqui, só para nomear, né,
como eu tenho uma constante vezes uma corrente resultando numa tensão, certo? Aí já não, coincidentemente, mas já usa a letrinha R aqui nessa constante para identificar que ela é como se fosse uma resistência, né? Certo? Aí botou esse nomezinho aqui de transresistência, esse fator, essa constante que está multiplicando a corrente, né, que a fonte depende, para gerar essa tensão da fonte de tensão, é a chamada transresistência. Não precisa nem se aprofundar muito nisso, não. Para a gente vai ser só uma constante. Outra fonte de tensão é a que depende da tensão, fonte de tensão dependente ou controlada, ela vai depender da tensão em outra parte do circuito. Então, eu tenho aqui uma diferença de potencial que está sendo gerada nos terminais dessa fonte, um positivo e um negativo, e eu tenho aqui uma tensão lá na frente, lá em outra parte do circuito, V1, e aqui uma fonte que depende, uma fonte de tensão controlada ou dependente dessa tensão V1, que é só multiplicar por uma constante. Nós chamamos aqui uma constante alfa, né, para simbolizar esse valor que pode ser 1, 2, 3, 10, 20, 30, enfim, qualquer número, qualquer constante multiplicada por essa tensão aqui em outra parte do circuito. E aqui basicamente a gente vai ter o quê? Eu tenho uma tensão já V1 multiplicada por uma constante resultando numa tensão. Então aqui o V1 já é em volts. A tensão que ela vai ser resultante, esse produto, já vai ser em volts também. Então ele é adimensional, esse alfa, né? Se a gente fosse determinar uma unidade para ele, é adimensional, é um ganho só, certo? Por isso chama aqui ganho de tensão. Vamos para as correntes agora, as fontes de corrente dependentes, né? Ou fontes de corrente controladas. Existe a fonte de corrente controlada por corrente e a fonte de corrente controlada por tensão. Quando eu tenho uma fonte de corrente, eu já sei que eu tenho a setinha e o losango aqui, né? E agora eu vou ver o valor dessa fonte. É um beta, que é uma constante qualquer, vezes uma corrente em outra parte do circuito. Certo? Então aqui eu já digo, opa, essa fonte aqui é uma fonte de corrente. Por que é uma fonte de corrente? Porque tem uma setinha, professor, aqui. Ela é dependente ou independente? Se tem um losango, ela é dependente. Ou dependente ou controlada, né? São sinônimos. E agora eu vou ver a denominação dela aqui. Ó. É uma constante, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 1 sobre 1, 1 sobre 1 não, né? Aqui é 1 sobre 2, 1 sobre 5, 1 sobre 10, 1 sobre 30. É uma constante, vezes a corrente em outra parte do circuito. Então, é uma fonte de corrente dependente da corrente em outra parte do seu circuito, certo? No caso da corrente I1, nesse exemplo aqui. Então, aqui eu vou ter uma corrente I1, que já está em amperes, vezes alguma coisa, resultando numa corrente ainda aqui. Então, esse alguma coisa, essa constante, é um ganho também, certo? É um ganhozinho aqui também. Não vai mudar nada. E a última fonte agora é a fonte de corrente dependente ou controlada da tensão em outra parte do circuito. Então, a fonte de corrente, por que, professor? Porque tem uma setinha. Teve a setinha, é fonte de corrente. Dependente, teve o losango aqui, é fonte dependente. Certo? E eu vou olhar agora, aqui ela depende, se depende de tensão, uma fonte dependente, uma fonte de corrente dependente da tensão, no caso aqui, V1. Então, se eu tenho aqui, essa fonte vai gerar uma corrente, certo? Uma corrente I vai ser gerada. Pronto. E eu tenho uma tensão vezes uma constante gerando uma corrente I. É isso? Tenho aqui ó, uma tensão, tenho aqui uma tensão V vezes uma constante, vou chamar aqui de G, igual a uma corrente I. Certo? V vezes G igual a I. Então, qual a unidade desse G aqui? É só a gente lembrar lá que V é igual
AR vezes I. Ou seja, a disciplina aqui de eletricidade, de eletrotécnica aplicada, é tão fácil que quem vê começa já a rir, né? Então, todo mundo vai tirar 10, se Deus quiser. E agora eu vou ver aqui, ó, isolando o I, né? Porque o I não está sozinho aqui no lado da igualdade, né? Eu vou ficar com. Eu vou botar até assim, ó. Vou botar aqui, vou manter o V aqui desse lado, vezes. Quem agora? O R que estava multiplicando, vem para o outro lado da igualdade, dividindo. Então vai ser 1 sobre R. A letrinha aqui é horrível. Igual a I. Deu I. Pronto. Bem, filho. Vamos ver uma bilura, não quer mais riscar. Pronto. I. V vezes 1 sobre R é igual a I. Certo? Então, basicamente, essa minha constante aqui, G, ela vai ter a mesma unidade, né, desse 1 sobre R aqui. E qual é a unidade do R, né? A unidade do R é ohm, certo? Então, vai ficar 1 sobre ohm, a unidade do G, ohm, menino, que eu estou apanhando aqui para escrever. Pode acontecer, isso aqui é um ohm, que também é conhecido, nessa unidade, pode ser chamada por um S de Siemens, né? Aquela marca de celular, que acho que nem tem mais hoje, né? Mas já teve uma marca de celular bem famosa, que era a Siemens, mas é uma fábrica alemã, né, muito famosa de equipamentos elétricos de grande porte, transformadores, de, de disjuntores, de subestação. Então, a Siemens é o nome da unidade, né, que é é o inverso da resistência, certo? E se eu tenho a resistência, qual o inverso da resistência? A condutância, certo? O inverso da resistência é condutância, que é 1 sobre ohm, né? E aí acabou se chamando a unidade de condutância de Siemens. E aí Siemens é o nome dessa marca, né? Bem famosa também. O pessoal pegou a unidade e criou o nome da marca, né? Da marca alemã aí famosa. Tem muitos equipamentos de grande porte que são da Siemens, certo? Então é isso, pessoal. Aqui a gente tem essa variável G, né, que na verdade não é um número só, né, aqui, como eu disse, é 5, 10, 1 sobre 2, 1 sobre 5, enfim. Que aqui eu tenho uma fonte de corrente, devido à setinha, controlada ou dependente, devido ao losango, da tensão V1, certo? Esse aqui é outro elemento. E vamos falar de fontes agora, certo? Quando eu tenho mais de uma fonte, quando eu tenho uma pilha, dificilmente você usa uma pilha sozinha, né? No equipamento eletrônico seu. Geralmente ela vem em pares ou em mais de um par, né? Um par ou mais de pilhas, né? Não sei se vocês já repararam. Controle remoto. Eu acho que eu nunca vi um controle remoto com uma pilha só. Geralmente são 2 pilhas de um controle remoto. Brinquedos, um bonequinho que fala, um brinquedinho de criança, tal, 2 pilhas ou até 4 pilhas, dependendo do brinquedo, ou até mais, enfim. Mas geralmente vem em pares, né? Então, se eu colocar 2 fontes, uma ligada na outra, o que vai acontecer, né? O que vai acontecer com essas 2 fontes? Então, a gente tem dois tipos de ligação das fontes, que eu vou falar para vocês aqui agora no meu quadro, certo? Vamos lá para o quadro. Estão vendo aí o quadro? Eu vou fazer aqui, ó, 2 tipos de ligação. Primeiro, eu vou ter aqui fontes. Gente, isso aqui acabou.
fontes. Na verdade, é associação de fontes, o nome aqui. Associação de fontes. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar duas fontes em duas posições, né? Eu vou pegar o primeiro fonte de tensão, depois fonte de corrente, e vou colocá-las em série e em paralelo. E eu aproveito e explico o que é ter dois elementos em série ou o que é ter dois elementos em paralelo, né? Coisas que vocês já devem ter visto aí desde das disciplinas anteriores, talvez até no ensino médio, enfim. Então, primeiro, uma fonte, professor. Como é que funciona uma pilha? Quando você vê uma pilha lá, pessoal, assim, ó, vai tentar abstrair, faz de conta que tem uma pilha aqui, né? Aquele raiozinho. Pronto. Aquela pilhazinha aqui para vocês. E vai ter aqui um mais e um menos, né? A tensão da pilha vai ficar na faixa aí do 1,5 volt, certo? Entre esse mais e esse menos. Então, eu tenho aqui embaixo, desse terminal para esse aqui de cima, tem 5 volts, perdão, tem 1,5 volt de tensão. Mas eu não vou desenhar aqui a pilha como uma pilhazinha, vou colocar só como a representação dos circuitos elétricos, né, que a gente está fazendo, que é uma circunferência aqui, um mais e um menos, e o valor da tensão aqui no lado de fora. Então, vou colocar aqui, ó, 1,5 volt. E aqui os terminais dela, né? Então, onde ela estiver ligada aqui, os dois terminais estiverem ligados, na carga que ela estiver ligada, vai ter uma diferença de potencial, uma tensão elétrica de 1,5 volt. Então, se eu tenho dois terminais aqui, eu vou nomear esses terminais com letrinhas, né? Aqui vai ser o terminal A e aqui vai ser o terminal B. Então, em outras palavras, estou dizendo o quê? Ó? O que vai acontecer? Eu tenho B aqui e A vai ter 1,5 volt a mais do que B, certo? Então, escrevendo isso daí é o seguinte, V de A é igual a V de B mais 1,5, certo? Ou passando V de B para cá, eu tenho V de B, V de A menos o V de B igual a 1,5, ok? Então, tinha aí que a tensão em B tem... E aí, se eu tiver, por exemplo, um V de B aqui, um V de B e um V de A, né? Se aqui for 0 volt, aí você vai somar 1,5 e vai encontrar aqui 1,5 aqui em cima, tá, professor? Então é muito fácil. Mas da mesma forma, se aqui tiver 10 volts, o terminal negativo tiver 10 volts, a fonte está somando a esses 10 volts 1,5 volts. Então, lá em cima, eu vou ter 11,5 volts. E a fonte permanece exatamente a mesma, certo? Então, só para deixar claro, para vocês enxergarem aí, que não é que a fonte tem 1,5, que obrigatoriamente o terminal de baixo vai ter 0 e o de cima vai ter 1,5. O de baixo pode ter 10 e o de cima 1,5. O de baixo pode ter 2 e o de cima 3,5. O de baixo pode ter qualquer valor e o de cima 1,5 a mais do que o terminal de baixo, certo? Essa é a minha fonte de tensão, que pode ser uma pilha, pode ser uma bateria de um carro, pode ser que a bateria de um carro já tem 12 volts, né? Você pegar um multímetro, né, uma função de medidor de tensão, de voltímetro, você colocar lá, você deve encontrar algo próximo de 12 volts. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo do funcionamento do carro e da qualidade da bateria, enfim. Mas na faixa de 12 volts você deve encontrar entre o positivo e o negativo, certo? Então é assim. E agora, se eu pegar duas dessas fontes, já que eu não uso pilhas sozinhas, eu vou usar pilhas em conjunto, né? Vou colocar aqui duas pilhas, né? Então eu vou colocar uma só.
eu vou apagar aqui. Apagar aqui. Pronto. Aqui eu tenho a pilha 1, que está entre os terminais VA e VB. E agora eu vou pegar uma segunda pilha. Vou pegar uma segunda pilha aqui, ó, com as mesmas características. 1,5 volts. Só que agora eu vou fazer o que com os terminais? Eu vou interligar esse positivo aqui de baixo no negativo da de cima. Ó. Que eu fiz aqui. Ó. Conectei o positivo da segunda pilha com o negativo da pilha de cima. E agora eu tenho ó, o terminal de baixo da primeira é o B e o terminal de cima da segunda aqui é o B também. Tem um terminal em comum, né, as duas. E o terminal aqui, o último, eu vou chamar de C, né? Vai ter uma tensão V de C. E do mesmo jeito, esses terminais V de B e V de C vão estar relacionados com uma tensão, uma diferença de potencial de 1,5 volts. Então, V de B, ele é igual ao V de C mais 1,5. Ou o V de B menos V de C igual a 1,5. Da mesma lógica que a gente tinha feito aqui em cima, a gente fez aqui embaixo. Ok? Acompanhando? Beleza. Aí eu quero fazer o seguinte, não, professor, mas certo, você colocou aqui duas fontes e tal, duas pilhas, no caso, duas fontes de tensão de 1,5 conectadas uma com a outra, mas agora eu pergunto, se eu quiser fazer uma equivalência dessas duas para uma só, ou seja, se eu quiser saber a tensão de VA até VC, eu quero saber a tensão agora nas extremidades. Eu vou ligar um equipamento que vai ficar entre a tensão de A e a tensão de C. Esse equipamento, ele vai ter aí entre A e C, qual tensão ele vai ter. É só a gente fazer umas continhas aqui agora, né? Se entre A e C não vai aparecer B, então vou pegar a fórmula de um e vou isolar B em um, substituir na fórmula do outro. E aí o B vai acabar sumindo, né? Vou ficar só com A e C. Então, vou fazer o que aqui? Vou pegar essa fórmula aqui, ó, dessa de baixo, e vou substituir aqui nessa daqui, ó. E a gente vai ficar com uma fórmula só, certo? Vamos ver como é que vai ficar. Então, aqui eu vou fazer, ó, V de A, vou repetir aqui, V de A, menos. Aí, V de B agora não é mais V de B, né? Vai ser V de C mais 1,5. V de C mais 1,5 igual a, aí vou voltar aqui para cima, né? 1,5. Pronto. Agora eu vou resolver. Fiquei com V de A menos V de C menos 1,5. Esse menos do lado esquerdo da igualdade, quando for para o outro lado, vai positivo, vai ficar 3. Então, eu tenho, ó, interessante, rapaz. Então, entre A e C, eu tenho 3 volts de diferença de potencial entre o terminal A e o terminal C. Então, em outras palavras, eu poderia dizer o quê? Eu posso substituir essas duas fontes aqui que estão em série. Então, vamos para o conceito de série, né? Série vem ali de sequência, né? De algo sequencial, algo que está em série. Então, quando a gente tem dois elementos nos circuitos elétricos em série, pode ser duas fontes, duas resistências, dois elementos quaisquer, o que eu estou dizendo? Só tem um caminho de corrente entre um e outro. A corrente que vem por aqui e sobe, ela não tem ramificações. Ela vai aqui passar por aqui, vai passar por esse outro também e vai seguir o caminho dela. Então, dois elementos em série, eles têm a mesma corrente circulante entre eles, certo? Por um único caminho. Não tem uma ramificação. Se eu tivesse uma ramificação aqui para algum outro lugar, para algum outro elemento, já essas duas fontes
já não estariam mais em série. Poderia ser outra ligação, mas não seria série. Certo? Então, para duas fontes em série, eu posso substituí-las por quem? Por uma fonte só. Aqui o terminal A, aqui o terminal C, uma fonte só que vai ser igual à soma das duas, certo? Então, quando eu tiver duas fontes em série, eu vou poder simplificar o meu circuito, somando as diferenças de potencial dessas duas e resumindo a uma única fonte, certo? Então, essas duas aqui se tornaram numa só. Entendido, pessoal? E aí pode ter qualquer valor. Aqui, constantemente, foi 1,5 por 1,5, que eu fiz essa analogia com as pilhas de um controle remoto, né? Geralmente você usa duas. Então, quando você coloca aquelas pilhas, geralmente uma de cabeça para baixo, tal, aquela ligação é para permitir que elas fiquem assim, ó. O mais de uma fica conectada no menos da outra, certo? Se você for desmontar ali, ou já tem um controlezinho quebrado, você vai perceber que está justamente essa ligação. O mais de uma no menos da outra. Por isso que as pilhas... Não sei se, agora, o que acontece quando a gente coloca a pilha errada, hein? Isso já aconteceu com vocês? Na pressa lá, pegou o controle remoto e ligou a pilha sem estar, ao invés de ficar assim, mais, menos, menos, mais, né? Não é assim que a gente coloca as pilhas, né? No controle, geralmente. Aí na pressa lá, vocês foram para colocar as duas cabecinha para cima, assim. O que acontece? Funciona o controle remoto. Quando a gente coloca as duas... Deixa eu levantar aqui, mas dá para ver, né? Aqui no... Quando eu coloco as duas pilhas assim, funciona o controle remoto, pessoal, de vocês? Faça o teste aí. Vamos ver que não vai funcionar não, né? Porque quando você acaba colocando as pilhas dessa forma, você não liga o negativo de uma no negativo, o positivo de uma no negativo da outra. Porque a gente acaba fazendo o quê? Eu acabo ligando o negativo de uma no negativo da outra. Eu acabo fazendo isso daqui, ó. E aí, o que aconteceu agora? Poxa, você acaba invertir a polaridade de uma das fontes que estão em série. Vamos ver o que vai acontecer. Então, a gente vai continuar com a mesma... Essa lógica de cima aqui continua a mesma, né? Porque eu não mudei a primeira pilha, que está entre A e B. Então, fica V de A tem 1,5 volts a mais do que V de B. Só que como eu mudei essa polaridade aqui, de baixo, o que aconteceu? Agora, V de C, que tem 1,5 a mais do que o terminal negativo, que é V de B, né? Agora trocou. Então, agora, ó, V de C é 1, ou seja, o terminal positivo tem 1,5 volt a mais do que o terminal negativo, do que o V de B. E quando isso daqui muda, o que vai acontecer? Vamos trocar aqui, ó. Agora eu vou trocar aqui B com C, né? B vai sair, vai chegar o C, e o C vai sair aqui e vai chegar o B. Agora, essa daqui é a nova realidade, né? E aí, aqui vamos trocar também. Troquei aqui, V de C menos V de B, igual a 1,5. Certo? E aqui vou trocar também aqui, né? Vou até deixar assim, isso aqui vai até permanecer com isso daqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que isolar, para saber qual a tensão que vai ficar aqui entre V de A e V de C, né? Como é que a gente vai fazer agora? Vou apagar aqui e vou usar essas nossas novas fórmulas agora, né? Para descobrir, eu tenho aqui, ó, V de A menos V de B deu 1,5. V de C é igual a V de B mais 1,5. Né? Então, V de C menos V de B igual a 1,5. Eu vou isolar o V de B aqui, nessa equação, e substituir aqui em cima. Então, não vou nem trocar ainda por essa daqui direto, né? Vou isolar o V de B, ver quanto é que vai dar o V de B isolado, e só depois disso daí que eu vou substituir nessa fórmula aqui de cima. Então, aqui, o V de B isolado vai ficar quem? V de B aqui, isolado, vai ficar V de C menos 1,5. Certo?
Boto V de B para o ladozinho aqui, fica positivo, 1,5 é negativo, fiquei com essa fórmula aqui. Certo? E agora sim, eu vou substituir esse camaradinho aqui, nesse camaradinho aqui. E agora eu vou ficar o V de A, tá vendo aqui as contas estão, V de A menos V de C menos 1,5 igual a 1,5. Certo? E aqui, vocês conseguem enxergar se eu escrever aqui embaixo? Não. Eu vou botar aqui para cima. Vou escrever aqui em cima. Então, aqui eu vou ficar com V de A menos V de C igual a aqui menos com menos mais. Ficou 1,5 positivo aqui nesse lado da igualdade. Quando eu colocar do outro lado, corta esse com esse. Vai ficar zero. O que adiantou agora? Como é que a pilha... É como se meu controle remoto estivesse funcionando sem pilhas, quando você inverte a polaridade. Quando você inverte a polaridade, pessoal, você está subtraindo um com o outro, certo? Então, aqui vai ficar 1,5 mais menos 1,5. Então, ficou 1,5 menos 1,5, que deu zero, certo? Então, outra coisa importante agora. Isso daqui, então aqui, V de A menos V de B, V de A menos V de C deu zero, né? Então, isso daqui, ó, é a mesma coisa que isso daqui. Mesma coisa, certo? Então, guarde essa informação também aqui. O que eu quis dizer aqui? O que eu quis dizer é o seguinte, que se eu inverto a polaridade aqui em algum momento, eu tenho V de A, V de B, aqui V de A, V de B. Vamos ver que as duas equações vão dar no mesmo. A equação dessa minha primeira fonte aqui é quem? V de B é 1,5 maior que V de A. V de B é V de A mais 1,5. Certo? E essa equação aqui quer dizer o quê? V de A, está no terminal positivo, né? É maior do que V de B menos 1,5. É como se fosse, é maior menos 1, né? Então, aqui, ó, V de A é igual a V de B mais menos 1. Eita, ficou apertado demais. Deixa eu apagar aqui para deixar mais folgadinho. V de A é igual a V de B mais menos 1,5. Certo? A gente vai ver que vai dar no mesmo essas duas fórmulas aqui. Porque se eu passar aqui o V de B negativo, se eu passar o V de B negativo e 1,5 positivo, vai ficar quem? V de A menos V de B igual a menos 1,5. Essa forma aqui. E aqui do mesmo jeito. V de A menos V de B igual a menos 1,5. Então, dá no mesmo. Se facilitar um pouco sua interpretação, eu poderia muito bem, ao invés de precisar fazer contas, fazer alguma manipulação, mexer aqui na minha câmera, deu uma batidinha sem querer. Deixa eu ajeitar. Opa, não, para lá. Pronto. Antes de precisar fazer alguma manipulação, é bem mais fácil deixar todo mundo aqui em série com a mesma polaridade. Então era bem mais fácil fazer assim, ó, só fazer assim, colocar todo mundo na mesma polaridade, todo mundo mais menos, e trocar o sinal. Aqui, ó. Pronto. E agora, do jeito que está aqui, soma desse com esse, vai somando tudo. É só somar, certo? Quando está todo mundo na mesma polaridade, pode somar. Logicamente, se tiver com alguma cor negativa, né, o mais com menos vai dar menos.
mas é só somar. Se eu tenho 5 fontes, sai e bota todo mundo na mesma polaridade, vê aí os sinais, né, daqueles que estavam com polaridade invertida, e depois soma, faz o somatório de todas aquelas fontes, certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu pegar um tempinho aí para vocês fazerem em casa, esse exemplo. Eu estou pegando aqui um monte de elementos diferentes agora, exemplo. Vou pegar aqui uma fonte de 9 volts, uma pilhazinha de 9 volts. Vou pegar aqui uma bateriazinha de 9 volts. Vou pegar uma pilha de 1,5, a polaridade trocada aqui, 1,5. Vou pegar a bateria de um carro de 12 volts. Vou pegar aqui uma outra carga de 5 volts, polaridade trocada. Outra fonte de 5 volts. E quero substituir todo mundo aqui entre esses dois terminais A e B. Eu não quero usar tanta fonte agora. Estão todas em série. Eu quero saber qual o valor da fonte equivalente A e B eu vou ter aqui. E aí, pessoal, nesse caso, qual o valor dessa fonte equivalente que eu vou ter aí? Quem faz aí? É só ver. Quem está na mesma polaridade, mais menos, vai somar positivo. Quem está menos mais, vai somar, vai subtrair, né? Na verdade, somar negativo, mas subtrair, né? Vai subtrair do total. Então, você olhando aqui, 9 mais 12 dá 21. 21 menos 5 dá 16. 16 menos 1,5 dá 14,5, né? Então, no final das contas, eu posso substituir tudo isso daí por 14,5 volts. Uma fonte só com 14,5 volts e conectar nos terminais A e B, certo? Sem problemas. Entendido, pessoal? Tranquilo? Então, essa daí é a associação de fontes em série. Estão muito caladinhos, estão nem... Espero que estejam aí. Não vão ainda assistir novela, nem... Vamos terminar aqui não, pelo amor de Deus. Então, é isso daqui, ó. Quando eu tenho duas fontes, V1, V2, mais, menos, soma V1 com V2. Se tiver um número muito maior de cargas, né? Aí faz o somatório aqui, do início ao fim. E para dois elementos estarem em série, a corrente é a mesma em todos esses elementos. Certo? É a mesma, se passa 1 ampere aqui, no outro é 1 também, no outro é 1, no outro é 1, em todos os que estiverem em série. Entendido? Vamos falar agora sobre elementos em paralelo. Certo? Vamos falar de fontes, mas quaisquer elementos em paralelo, resistências, pontes ou outros elementos em paralelo. O que significa eu ter dois elementos em paralelo, pessoal? Isso aqui foi série, né? Vamos agora para o paralelo. Ter dois elementos em paralelo. Primeiro, paralelo, né? Linhas paralelas. São quais linhas paralelas? Aquelas que ficam assim, né? Fica duas linhas paralelas nunca vão se tocar, né? Lá no infinito, mas não vão se tocar aqui, não. Elas não vão se tocar, essas duas linhas paralelas, né? Então, tenho aqui duas linhas paralelas, elas vão estar aqui meio que uma de frente para a outra, assim, certo? Então, vamos falar sobre os elementos de circuitos elétricos em
paralelo. Então, os elementos de circuitos elétricos, duas fontes, duas resistências, então eu vou ter fontes, certo? Posso ter alguma resistência, fonte de tensão aqui, né? Posso ter uma fonte de corrente. E o que significa eu ter elementos em paralelo? Simplesmente o terminal de um vai estar conectado com o terminal do outro. E aqui, se eu tenho uma resistência, vão estar conectados entre si o de cima e o de baixo, certo? O de cima de um com o de cima do outro, o de baixo de um com o de baixo do outro. E assim sucessivamente. Outra resistência, outra fonte. Certo? Aqui eu tenho esses 5 elementos, 4, não, 5, né? 3 fontes e 2 resistências em paralelo, certo? Se você parar para imaginar, e aqui, ó, nesses elementos aqui, obrigatoriamente, como esses dois, o terminal de cima e o de baixo, estão conectados entre eles, se eu tenho aqui uma diferença de potencial nesse meu primeiro, o condutor, esse condutor aqui, né, de cima, está levando esse terminal positivo aqui para cima. O de baixo está levando para o de baixo, para o de baixo. Então, a diferença de potencial desse primeiro é igual com a do segundo, que por sua vez é igual com esse daqui, que por sua vez é igual com esse daqui, que por sua vez é igual com esse daqui. Então, se eu tenho 10, 20, 30 elementos em paralelo, a tensão que eles estão submetidos vai ser a mesma sempre, certo? A mesma tensão aqui, a mesma daqui, a mesma daqui, a mesma daqui e a mesma daqui. Então, a tensão que esses elementos estão submetidos vão ser sempre a mesma, certo? Só que quando eu tenho... Então, como eu já disse, né, que a característica comum entre elementos em paralelo é ter a mesma tensão em cada elemento da associação. Elemento. Em cada elemento da associação, eu vou ter a mesma tensão, certo? Sempre. Quando eu tiver fonte, então, em outras palavras, para eu ter duas ou mais fontes em paralelo, obrigatoriamente, eu não tenho como fazer aqui 5 volts e 10 volts e 15 volts, não tenho. Como é que pode? Se aqui eu estou dizendo que tem 5, e aqui deve ter 5 também, porque não tem um terminal positivo, está aqui, dessa daqui, como é que ela vai ter 10? E aqui piorou, vai ter 15. Não pode, certo? Se você fizer isso daqui, na vida real, né? Pegar uma fonte de 10, terminal positivo da fonte de 10, vou ligar no terminal positivo na fonte de 5, terminal negativo da fonte de 5, vou ligar no terminal negativo da fonte de 10. Você vai ver umas estrelinhas ali, uma pequena explosão vai ocorrer, provavelmente, porque você vai ocasionar um chamado curto-circuito, certo? O que é o curto-circuito? Todo mundo já deve ter ouvido falar no curto-circuito, né? O que acontece efetivamente no curto-circuito, né? Eu vou ter aqui, ó, duas tensões diferentes com a mesma referência, ó, aqui a referência é a mesma, o menos é o mesmo, né? O mais aqui tem 5, o mais aqui tem 10. Eles estão diretamente conectados entre si, sem ter nada que limite essa corrente. Então, a diferença de potencial entre 10 e 5, entre esses dois nós aqui, vai existir, uma diferença de 5 volts, entre 5 e 10, né? Então, pela lei de Ohm lá, né, que eu tenho V igual a R vezes I, eu vou saber, quero saber qual é a corrente. Eu tenho uma diferença de potencial aqui, de 10 menos 5, então aqui vai ficar o I, vai ficar V sobre R. Qual é a diferença de potencial, professor? É de 5 volts. 10 de um lado, 5 do outro. Então tem uma diferença daqui, ó, mais, menos, 5 volts.
E qual é a resistência? Tem alguma resistência aqui? Vocês estão vendo algum elementozinho desse daqui? Não tem. Qual é a resistência do fio? Na vida real, ele tem uma resistência, mas é algo próximo aí de 0 mais, né? Então, quando eu divido uma tensão ou qualquer número por algo próximo a zero, o que vai acontecer com esse valor aqui? Ele vai para infinito. Vai tender a infinito, né? Logicamente que não é, ele é limitado pela própria corrente, pelo próprio fio na vida real, né? Então, o que vai acontecer? A corrente que vai passar nesse fio aqui vai ser uma corrente de milhares de amperes. E aí, se ocorrer isso daqui, vai ocorrer justamente o chamado curto-circuito, quando eu coloco em paralelo duas tensões ou duas fontes de tensão com tensões diferentes. Ocorre o curto-circuito, vai ocorrer aqui uma passagem de uma corrente de curto-circuito que vai acabar danificando essas minhas fontes. Logicamente que essas fontes não foram dimensionadas para suportarem aí 200, 300, 500, 1000, 10 mil amperes, certo? Ela vai queimar. Então, quando a gente fala que o equipamento queimou, é porque por ele passaram correntes acima do que ele foi dimensionado para suportar. Então, quando você causa um curto-circuito, é isso que ocorre. E pode ocorrer um curto-circuito também, por exemplo, na tomada de casa. Não façam isso em casa, né? Estou dizendo aqui que se fizer, vai ocorrer o curto-circuito. Eu tenho aqui os 3 buraquinhos. Aqui eu vou ter o neutro, meu 0 volt. Aqui eu vou ter a fase, por exemplo, 220. Logicamente é alternado. Se você pegar um clipezinho daquele metálico de papel, de prender papel, abrir o clipezinho, colocar uma pontinha num lado e uma pontinha no outro, o que vai acontecer? Vai ter aqui, ó, nessa mesma formulazinha, V sobre R, 220 volts dividido pela resistência de um clipe de papel, de um metal, de um condutor, que é algo 0,001 ohms. É algo bem pequenininho. Vou botar só 0,1 aqui para ficar mais fácil. 0,1. É uma resistência bem pequenininha, um clipe de papel, um metal qualquer. Aí você divide 220 por 0,1, vai dar 2.200 amperes. Isso é uma corrente monstruosa, minha gente. Isso daqui vai derreter seu fio em questão de segundos, se nada ocorrer, se nada deixar. Sem falar que você está segurando o clipe de papel, encostou, você vai tomar uma queimadura grande. Além do risco da corrente estar ali em contato com sua pele, né? Parte da corrente ser drenada pelo seu corpo. Não ser trocada só de um buraquinho para o outro, entre fase e neutro. Então não faça isso, logicamente. Isso aqui às vezes acontece muito acidente com criança dentro de casa, que vem com um garfo, vem com alguma coisa e coloca aqui nos buraquinhos da tomada, né, desse nosso padrão de tomadas, que até dificulta um pouquinho agora esse novo padrão com esse aprofundamento, né, esse buraquinho que tem aqui o grande objetivo ali é dificultar um pouco esse contato do inadvertido, né, da parte energizada aqui interna com a pele humana. Então é um dos objetivos. Você vai colocar, por exemplo, o plug, e ele só vai conectar mesmo ali depois de entrar um pouquinho nessa casinha aqui da tomada, né? Esse buraquinho da tomada. Então já é impossível você conseguir encostar o seu dedo ali no plugzinho ali energizado, né? Com a tomada ainda não estando totalmente coberta, né, pelo plug. Então não tem nem como você encostar no metal do pino, do plug, do seu equipamento, do seu computador, do seu, enfim, não tem como encostar no pino, ele já dentro do buraco, né, aqui dentro do buraquinho da tomada, porque aquele afastamento ele já bloqueia esse contato. Então isso já reduz a possibilidade de um choque elétrico. Mas se você pegar e encostar, fizer um curto-circuito entre fase e neutro, a corrente vai pular para centenas ou milhares de amperes, e se nada for feito, ele vai derreter os seus fios, né? Então a gente vai aprender lá em circuitos, em instalações elétricas, que o usuário pode fazer, isso aqui pode ocorrer em algum momento,
ou um fio pode ser danificado por algum motivo, né? Alguém foi lá e fez uma manutenção, raspou um pouquinho do fio, e aí acaba que o fio, que é isolado, né? Ele é coloridinho, inclusive, aquela corzinha que fica, aquele isolante colorido, né? Que pode ser azul, vermelho, branco, preto, ele isola eletricamente também. Então, você pode encostar um no outro ali, encostando o isolante, tá isolado, não vai ter problema, né? Mas no momento que dá uma raspadinha na ponta do fio, aí complicou sua vida. Porque se encostar cobre com cobre, isso aqui vai estar ocorrendo. Vai ter uma diferença de potencial com a resistência, um V sobre um R bem pequenininho. É só o Rzinho do fio, é 0,0 alguns ohms ali. Vai passar uma corrente enorme que vai fatalmente derreter os fios caso o sistema de proteção não atue, que são os nossos disjuntores. O disjuntor fica alerta a essas correntes altas. No momento que ela se aproxima, ela ultrapassa um determinado limiar, o disjuntor vai lá e abre. Ele não deixa o negócio ficar rodando solto lá, ele vai e abre em algum momento. Certo? Então é isso que acontece, pessoal, com... Deixa eu voltar para minha bela face aqui. Voltei. Então é isso que acontece com os condutores, né? Quando há o curto-circuito, quando você coloca, por algum motivo, duas baterias de tensões diferentes, duas fontes de tensão diferentes em paralelo, certo? Vai ocorrer um curto-circuito. E por isso aí que aqui na parte de paralelo a gente fala que, deixa eu ver aqui, ó, que deve ser, pronto, só é possível se as tensões forem iguais, certo? Só posso colocar fontes de tensão em paralelo se essas tensões forem iguais. E na prática, professor, isso é utilizado na vida real, em alguma coisa, colocar duas fontes iguais em paralelo? Sim. Nos circuitos elétricos não tem lógica, porque nossas fontes são ideais. Se eu demandar qualquer nível de corrente aqui, uma só é suficiente. Então, nos circuitos elétricos não tem lógica eu botar 3, 4 fontes em paralelo com a mesma tensão, porque uma só dá no mesmo. Mas na vida real, nas subestações da Equatorial, da Chesf, você vai ter geralmente mais de um transformador. Por que eu vou ter mais de uma fonte ali de tensão gerando transformando uma tensão maior numa tensão menor, vice-versa? Porque se der problema em alguma, eu posso ligar as outras, certo? E fazer a manutenção nessa daqui. Eu não fico dependente unicamente de um único equipamento. Eu divido ali, por exemplo, eu preciso de 100. É melhor ter 4 de 25 do que um de 100, porque se um queimar, eu vou ter 75 ainda, né? Agora, se o de 100 queimar, aí eu não tenho nada. Então, quando eu preciso de 100 MVA, megavolts, ampere, né? VA unidade, que a gente vai ver depois, já antecipei aqui um pouquinho, aí, VA unidade de potência. Então, 100 MVA, vou pegar 3 de 20, ou 4 de 25, certo? E ainda deixo um de reserva lá, porque quando eu fazer manutenção periódica, eu vou lá e desligo um de 25, ligo no outro, e nesse que eu desliguei, eu vou lá e faço a manutençãozinha com mais calma, uma coisinha que dure ali algumas semanas. Terminei a manutenção, vou agora substituir faço uma manobra, substituo por outro, vou fazendo assim a meu ciclo de manutenções anual sem ter maiores intercorrências, certo? Então, é utilizado na vida real nessas situações, quando eu tenho uma subestação e eu tenho que alimentar ali uma... Eita, rapaz, eu tinha umas fotos aqui lá onde é que eu tenho aquelas fotos, meu pai? De uma visita que a gente fez na subestação do HU, do Hospital Universitário. Lá eles têm 4 transformadores. Eles poderiam ter um só, sim, mas aí deu problema nele e fica o hospital desenergizado. Então lá eles têm 4 transformadores. E a potência somada desses 4 é bem maior do que eles precisam efetivamente. Então, se der problema em um, que equipamento elétrico, ele está sujeito a ter problema. Pode ter. Se der problema em um, é só ir lá e
desligá-lo, os outros ficam segurando, vai fazer a manutenção ali, que dure 2, 3 dias, fez, voltou a funcionar, liga os 4 de novo, deixa sempre um de reserva ali. Então, quando a gente fez uma visita num projeto de pesquisa, a gente foi para tirar umas fotos, vou procurar para vocês, onde está aqui, biblioteca, deixa eu ver se tem a subestação da, porque aqui não tem foto, não, será que tem foto? Não, aqui é só não tem foto da subestação, só do quadro. Bom, aqui são os disjuntores, né? Aqui são os disjuntores que protegem o circuito, né? Eles que... Eita, demora. Pronto, agora vai. Pronto, eles que protegem aqui, são os dispositivos de proteção, né? Quando há algum curto-circuito, há alguma sobrecarga, o disjuntor vai e não deixa o fio derreter. Ele vai e abre. Essa aqui foi uma visita técnica que eu fiz com os meninos do projeto que eu participo, mas eu acho que eles não visitaram a biblioteca, a subestação de lá, não, nesse dia. Editores. Não tem pontos de instalação. Mas eu queria ver mesmo, era do HU. Deve estar esse HU Equatorial 2020. Deixa eu tentar. Universitário. Não, aqui só são as medidas. São 4 transformadores. Um estava com problema. A gente só mediu em 3, em 4, no transformador 1, 3 e 4, mas não tem foto de lá, infelizmente. Pelo menos aqui não tem foto. Depois eu dou uma procurada essas fotos do HU e mostro para vocês. Mas, enfim, lá são a C. Simões. Aqui só contém energia. Mas lá são 4 transformadores no HU. Todos funcionando em paralelo, né? Interessante ver isso daí. Bem, pessoal, por hoje, amanhã a gente fala sobre fonte de corrente, certo? Amanhã não, que dia é hoje? Semana que vem, né? Hoje é a quinta. Semana que a gente fala sobre fontes de corrente. Eu vou passar já uma tarefinha para vocês sobre fontes, certo? A impossibilidade de usar fontes é basicamente as fontes paralelas serem de tensões diferentes e as fontes de corrente em série serem de correntes diferentes. Mas aqui a fonte de corrente é mais fácil ainda, né? Aquele exemplozinho que a gente já fez, que chega num nó, o que entra igual que sai. Então aqui, ó, eu entro a corrente I1 entrando nesse nozinho aqui de cima e 2 entrando nesse nozinho, tá saindo IT. Então, logicamente, IT é I1 mais I2. Então, isso daqui vocês já, de certa forma, até já viram, né? Porque é só lembrar no nó o que entra igual que sai, certo? Então, tem fontes de corrente em paralelo podem ser utilizadas, o que entra igual que sai. Fontes em série, não vou usar, porque o que tem em comum em série? A corrente é sempre a mesma. Então, qualquer elemento que eu trabalhar em série, a corrente é sempre a mesma. Em paralelo, a tensão é sempre a mesma. Aqui não tem problema, vou ter a mesma tensão mesmo. Mesmo tendo correntes diferentes, eu posso ter a mesma tensão, não tem problema. Agora, aqui, eu não vou usar na prática, não tem nada parecido com isso, não se usa fonte de corrente em série, porque dá no mesmo de ter uma fonte só. Porque eu vou ter tantas fontes aqui com a mesma corrente, né? Todas elas. Então não tem lógica usar a fonte de corrente em série, certo? Então já vou passar um exercíciozinho para vocês, lá do livro, vou passar umas 7 questões, certo? Lá do livro, da versão mais recente do livro, aquela que está lá no CIB, certo? Aqui no... Cadê? Aqui no CIB eu vou escolher aqui 10 questões. Não, 10 é muito. Entre 5 e 8 questões. Vou ver as melhores lá do livro. E para vocês fazerem aí individualmente mesmo, né? E fazer um upload lá no AVA, certo? Então, vou fazer isso daqui agora. E... Ó, tem 2 S, meu Deus, tem, acho.
Edilson. Certo? Pronto, já vou escolher agora e coloco lá no Ava para vocês os exercícios, né? Do capítulo, acho que 1 e 2, dá para fazer alguns já. Cadê? Aqui. Os capítulos 1 e 2, já dá para fazer alguns exercícios. Aí, uns 8 exercícios, mais ou menos, para vocês fazerem durante o final de semana e na segunda-feira fazerem um upload. E aí, no dia da aula da terça, a gente corrige. Eu faço aqui com vocês. Vocês estão me vendo, pessoal? Estão vendo o quadro? Não, estão me vendo. A gente corrige e faz alguns exercícios aqui. Beleza? Aqueles que ficaram dúvida, mas tentem fazer. Tentem não, façam, né? Alguns aqui do capítulo 1 e outros do capítulo 2, mas esses assuntos que a gente está tratando, essa parte de conversão de unidades, essa parte aí eu não... formulações, essas da bateria eu acho legal. Bom, isso aqui é uma questão que eu vou passar a 1.15 para carregar o carro, qual é o caminho da corrente e tal, não sei o que, essa partezinha interessante. Falando de pilhas alcalinas de 1,5 volts, que eu já falei para vocês aqui. Enfim, eu gosto de questões mais práticas, né? Essas daí eu vou passar, muito provavelmente, essa 1.16, 1.15, mas eu vou passar a listinha para vocês, bem direitinho, para vocês verem. Certo? Do capítulo 1 e alguns do capítulo 2 também. Somando essas 8 questões. Aí vocês entregam até segunda-feira, mas podendo mandar antes, melhor ainda, né? Ok? Alguma dúvida, galerinha? Tranquilo? Beleza, então, vou paralisar aqui a gravação. As aulas já estão lá no YouTube e no Ava, né, com o link já. Vou colocar essa daqui também. Peço desculpa pelo atraso no upload dessas aulas. Vou tentar mandar agora com uma demora menor, certo? Então era isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.